Fernando Haddad muda o discurso. PT abandona Lula para conquistar votos no Sul e Sudeste no segundo turno. Jair Bolsonaro já pensa em equipe para governar o país com executivos da iniciativa privada. Disputa nos estados se radicaliza. Em São Paulo, candidatos buscam apoio com os adversários do primeiro turno. Onda conservadora continua repercutindo na Bolsa de Valores e cotação do dólar. Câmara dos Deputados. Contagem dos votos dão força às bancadas da Bíblia, da bala e do agronegócio. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. O dólar operou em queda hoje, com os investidores ainda ecoando os resultados do primeiro turno das eleições no domingo e em dia de maior aversão ao risco no exterior. Às 15 horas e 42 minutos, exatamente, a moeda norte-americana caía 1,59%, vendida a R$ 3,70. Na máxima, o dólar chegou a R$ 3,79 e na mínima atingiu a R$ 3,70. A Bolsa de Valores, por sua vez, sustentou a alta desta segunda-feira, praticamente andando de lado. E o candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, mudou o discurso de campanha depois de uma visita ao ex-presidente Lula, preso em Curitiba. Na prática, o PT abandona a estratégia de ligar o nome do candidato ao seu mentor, o que provocou uma chuva de votos no Nordeste do Brasil. No primeiro turno foi Lula é Haddad, Haddad é Lula. Agora, o PT se transforma num partido social-democrata e abandona a ideia da convocação de uma constituinte, como prometera no início da campanha. Na primeira entrevista, depois de eleito para o Jornal Nacional, Fernando Haddad não citou uma única vez seu padrinho, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma mudança radical do seu comportamento do primeiro turno. A guinada do discurso aconteceu logo depois do encontro do candidato com o ex-presidente na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula se encontra preso. Tudo isso tem uma explicação. O resultado das urnas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, onde o antipetismo é forte e onde o candidato Jair Bolsonaro teve uma votação estrondosa. Quanto ao Nordeste, a equipe de Haddad considera que, ali, os votos já estão conquistados. É onde o carisma do presidente Lula foi o grande responsável pela expressiva votação do candidato do PT. O candidato Jair Bolsonaro já pensa na sua equipe de governo caso seja eleito presidente da República. Ele quer a participação de executivos da iniciativa privada no lugar de políticos, representando os partidos na velha política do toma lá, dá cá. Jair Bolsonaro também negou que tenha incluído uma constituinte em seu programa de governo e desautorizou seu companheiro de chapa, o general Hamilton Mourão, que chegou a sugerir uma nova Constituição escrita por notáveis. À tarde, nesta segunda-feira, falando ao vivo no programa Pânico da Jovem Pan FM, o candidato do PSL reiterou a visão de que todo brasileiro tem o direito de possuir arma de fogo em casa para sua defesa, principalmente aquele que reside nas áreas rurais. Bolsonaro, na entrevista, disse não perdoar seu agressor, o autor do atentado à faca, em Juiz de Fora, Minas Gerais, que levou o candidato ao hospital, onde ficou internado quase um mês, deixando-o sem participar da campanha já na reta final do segundo turno. Bolsonaro disse ainda que deve acabar essa história de ter pena do encarcerado. Quem está lá fez por merecer, completou o candidato. Aqui conosco Ney Gonçalves Dias. Vamos começar pela primeira reportagem, a primeira nota. Essa história do Haddad não ser mais o Lula e o Lula não ser mais o Haddad. Será que esse pessoal do PT imagina que o eleitor não percebe
esse tipo de coisa, Ney? Boa noite, meu caro. Boa noite aos amigos Hermano e Camila, boa noite a todos. Eu peço licença para consultar as minhas anotações. Ontem, por acaso, que deve ter sido o caso do telespectador, não por opção, eu assisti às entrevistas de Bolsonaro e Haddad do JN da Rede Globo. Isso porque eu não sabia antecipadamente que eles iam participar do programa. O que aconteceu com a grande maioria do povo brasileiro. Pois bem, vamos começar pela social-democracia. A social-democracia surgiu e se desenvolveu na Europa, não foi na Ásia nem nos Estados Unidos, na Europa depois da guerra. Foi assimilada no Brasil pelo PSDB, influenciada pela social-democracia forte da Alemanha. Agora vem Haddad insinuando que o PT é um partido social-democrata. Eu pensei que fosse um partido trabalhista de esquerda. Mas o pior da conversa, Hermano e Camila, é que o Haddad defendeu durante muito tempo uma constituinte. Ele é jurista, ele é professor de direito. Não pode ter Constituição nova. A Constituição não permite. Se você quer mudar a Constituição, você tem que fazer mudanças de 3/5, é só isso. Agora eu tenho que acabar de falar. Agora eu tenho que acabar de falar o principal. Pois bem, o negócio é o seguinte. Hermano, há poucas horas, Hermano e Camila, em Curitiba, teria talvez ocorrido o rompimento definitivo entre Alckmin e Dória. Alckmin teria chamado Dória, há poucos instantes em Curitiba, de traidor, tendo certamente azedado definitivamente as relações de ambos. Isso quer dizer o seguinte, que a criatura, hermano, sempre traiu o Criador. Daqui a um mês, o Haddad nem sabe mais se o Lula está preso em Curitiba ou não. Isso é bíblico, irmão. Adão e Eva traíram o Criador. Mas essa história de mudar o discurso, Ney, está na cara, né? Que foi orientação do ex-presidente Lula. Realmente isso aí... Irmão, mas qual é a estratégia? Qual é a estratégia? Fazer campanha no Nordeste? O Nordeste está razoavelmente garantido. Veja, irmão, ontem, por exemplo. O Bolsonaro ontem passou grande parte do seu tempo, irmão, acenando benesses para o Nordeste. Porque ele teve uma votação menor do que o Haddad lá. E ele vai para o Nordeste agora para ver se aumenta. O Lula e o Haddad teriam que pedir mais votos aqui no Sul e no Centro-Oeste. Agora, como é que eu tiro o Lula do jogo se é ele o craque do PT? O Haddad é reserva, irmão. Nessa história tem também essa alegação do Bolsonaro também na entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo, não é? Dizendo, mais uma vez afirmando essa história de armar o povo aí contra a violência, principalmente aqueles que moram nos recantos mais isolados, nas fazendas, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Uma nota interessante aqui, e importante também. O Partido Novo do candidato João Amoedo anunciou nesta terça-feira que não vai apoiar nenhum candidato à presidência no segundo turno das eleições. Não vamos apoiar ninguém, nem Fernando Haddad, nem Jair Bolsonaro, não é? Com 2,5% dos votos apurados na frente de muita gente aí no primeiro turno, uma votação expressiva para um partido nanico em sua primeira campanha eleitoral, né? Uma manifestação de apoio seria muito bem-vinda, é claro, por qualquer um desses candidatos, esse apoio do Amoedo. Só que tem um detalhe, segundo o próprio Amoedo, o partido é absolutamente contrário ao PT, Ney, que tem ideias absolutamente contrárias ao PT. Isso o Amoedo falando, que por sua vez tem ideias para isso o PT, que tem ideias práticas opostas às do Partido Novo. Ou seja, quer dizer, ele não apoia nenhum dos dois, mas não quer de jeito nenhum o PT. O que quer dizer isso, Ney? Irmão, veja você, no primeiro turno, por que eu quero o apoio de um partido? Por quê? Porque partido tem ideologia? Não, porque eu quero o tempo do partido
para juntar ao meu tempo e aumentar a minha participação na televisão. No segundo turno, hermano, isso não conta, porque o tempo é igual para todos. Segundo, hermano, os partidos estão tão desmoralizados, os líderes partidários estão tão desmoralizados, se eles apoiarem ou não apoiarem, não refresca nada. É o eleitor que vai fazer o que quiser, irmão. Muito bem, Camila Smith agora. A disputa nos estados na eleição de governador já está a todo vapor, viu, irmão? Para quem imagina que a diferença dos votos para presidente no primeiro turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad deixa poucas emoções reservadas para a votação no próximo dia 28, a disputa para governador nos estados toma caminho diverso. É o caso de São Paulo, onde João Dória, apesar da vitória no primeiro turno, não tem eleição tranquila. O adversário, atual governador Márcio França, subiu muito no final da campanha, passando Paulo Scaff, tido como um dos favoritos nas pesquisas de opinião. Na sexta-feira, começa o horário eleitoral no rádio e na TV. Enquanto Dória radicaliza na política no antipetismo e manifesta apoio escancarado ao candidato Jair Bolsonaro, França diz ter sustentação nas lideranças do próprio PSDB, que é o partido de Dória, e que vive séria crise depois do fracasso da candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin. França diz que conta com os votos de boa parte dos tucanos nesta fase final da eleição. As urnas mostraram que a taxa de renovação na Câmara e no Senado foi a maior dos últimos 20 anos. Muita coisa vai mudar no Congresso em Brasília, depois do dia 1º de janeiro. PSL, partido do candidato à presidência Jair Bolsonaro, puxou um crescimento de partidos conservadores na Câmara dos Deputados. Foram 30 legendas que elegeram parlamentares. Siglas como o PRB, que é ligado à Igreja Universal, o DEM e o próprio PSL. Os resultados das urnas revelaram um nivelamento maior entre os partidos médios. Porém, o mais significativo foi a queda do MDB e do PSDB, que eram maioria na Câmara. Com essa renovação, o próximo presidente terá que negociar pautas e votos com mais partidos. Além disso, deve mudar também os acordos e articulações para a presidência da Casa, que costuma passar pelo Palácio do Planalto e dependerá da influência do presidente eleito. Atualmente, o deputado Rodrigo Maia do DEM comanda a Câmara dos Deputados e já expressou interesse em disputar o mandato novamente. E já tem até um adversário para ele nesta luta pela presidência da Câmara, o recém-eleito deputado federal Kim Kataguiri, também do Democratas. As 3 principais bancadas da Câmara que defendem temas específicos, da bala, da Bíblia e do agronegócio, tendem a se fortalecer. Os conservadores também cresceram sobre partidos nanicos, PRP, PMN, PTC e DC. O Partido Novo elegeu 8 deputados em sua disputa nacional. E 100 deputados em exercício, o PRP fez 4 deputados e o PTC 2. Outro motivo que acendeu novos nomes na Câmara foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como a de Joyce Hasselmann, do PSL, que foi a candidata mais votada em São Paulo, atrás apenas de Eduardo Bolsonaro, do também PSL. Daqui a pouco você vê aqui no SBT Notícias, aliás, no RB Notícias, desculpem, as notícias do esporte com Fernando Vanucci e a crise na Venezuela, com a morte do vereador da oposição ao regime de Nicolás Maduro. Até já. O governo da Venezuela enfrentou cobranças da comunidade internacional para esclarecer a morte de um vereador da oposição, que, segundo as autoridades, cometeu suicídio na prisão, embora seus companheiros aleguem que foi assassinado. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU pediu uma investigação transparente sobre as circunstâncias da morte do vereador Fernando Albán. O velório do vereador da oposição na Venezuela, Fernando Albán, reuniu familiares e amigos. O caso ganhou repercussão internacional. O governo venezuelano enfrenta cobranças da comunidade internacional para esclarecer a morte de Fernando. Segundo as autoridades, ele cometeu suicídio na prisão, embora seus companheiros aleguem que foi assassinado.
O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU pediu nesta terça-feira uma investigação transparente sobre as circunstâncias da morte. O vereador havia sido preso dias antes por participar de um suposto ataque contra o presidente Nicolás Maduro. O procurador-geral Tarek William Saeb falou ao canal de televisão estatal VTV e disse que Albán pediu para ir ao banheiro e de lá se jogou do 10º andar, mas também anunciou uma investigação completa das motivações. Essa questão da Venezuela não esteve muito em discussão na campanha eleitoral aqui no Brasil. Você também sentiu isso, Ney? Perfeitamente, irmão. A Venezuela deve ao Brasil 420 milhões. A dívida venceu há poucos dias. Dinheiro, negócio feito pelo PT. Resultado: a Venezuela não tinha o dinheiro para pagar o Brasil e não pagou o Brasil. O que aconteceu então? O Tesouro Nacional Brasileiro teve que pegar 420 milhões e cobrir a dívida da Venezuela. Quer dizer, o dinheiro do BNDES foi para lá e o que tinha que vir para cá não veio. O que acontece, irmã, é o seguinte. A senhora Gleice Hoffmann, eleita deputada federal pelo Paraná, ex-senadora, fez um pronunciamento recente defendendo Maduro e a sua revolução e a ideologia venezuelana. Isso causou um mal-estar muito grande, mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores. Então chegou-se à conclusão que era melhor ficar todo mundo quieto sobre esse assunto. A Gleice Hoffmann e o candidato Haddad. O PT sempre defendeu uma postura de apoio a Ortega, por exemplo, na Bolívia, ao presidente boliviano, que está no 3º mandato, e a Venezuela. Os laços de relações sempre foram muito bons, mas a Venezuela nunca correspondeu, Armando. O presidente Lula fez uma sociedade com Hugo Chávez para montar a refinaria de Abreu Lima em Recife, Pernambuco. Tudo certo, assinaram os papéis. Na hora de botar a grana em cima da mesa, a Venezuela caiu fora e o Brasil teve que arcar sozinho. O PT fez negócios em Luanda, Moçambique. E o que eu acho gozado, irmão, é que ninguém tenta apurar onde foi parar o dinheiro do BNDES no resto do mundo. Obrigada, Ney. Tá. Pois não, então vamos à previsão do tempo? Vamos acompanhar com Desirê Brant. Boa noite, Desirê. Oi, Camila. Oi, Hermano. As imagens de satélite de hoje, do comecinho do dia, mostravam de novo o céu carregado, especialmente entre o Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul e interior do Paraná. E, ao mesmo tempo, uma frente fria se aproximando aqui do Rio Grande do Sul, já deixando o céu bem carregado nas áreas mais próximas ao Uruguai. Amanhã, por causa destas áreas de instabilidade e também pela aproximação da frente fria, tem previsão para pancadas de chuva entre o sul, sudeste e parte do centro-oeste. E como é bem natural para a época do ano, também tem previsão para pancadas de chuva na maior parte da região norte. Quanto à temperatura, ela fica mais baixa de novo no sul do Brasil. Porto Alegre vai começar o dia com 15 graus e à tarde a máxima não vai passar dos 18 graus. Enquanto isso, a temperatura máxima vai chegar aos 35 graus em Teresina e também em Palmas e aos 37 graus em Cuiabá, mesmo com a possibilidade de chuva. Em Curitiba tem previsão de chuva e a máxima fica em torno dos 25 graus. Em Brasília, a máxima vai passar dos 30 graus e deve chover rápido na capital do país. Salvador, com pouquíssima chance de chuva e vai fazer 30 graus. Em São Paulo, deve chover forte nesta quarta-feira, mas antes da chuva mais pesada, a máxima chega aos 27 graus. Na quinta-feira, a temperatura já fica mais amena por causa da frente fria, mas a partir da sexta-feira, que é feriado, o sol volta a aparecer e mesmo que chova, a temperatura volta a subir entre a sexta-feira e o fim de semana. Valeu, Desirê, estamos nos entendendo aqui. Agora o futebol. O Fluminense goleou o Paraná pelo Campeonato Brasileiro e hoje tem clássico carioca. Botafogo e Vasco, eles fazem o jogo dos desesperados. Boa noite, Fernando Vanucci.
Obrigado, valeu. Alô você, olha, o Fluminense joga o Lanterna Paraná mais para baixo ainda. Venceu e deu uma boa subida na classificação. O Flu já está na zona da Sul-Americana para 2019. Acompanhe. Olha, foi fácil demais para o Fluminense. 34 minutos, Marco Júnior aproveitou o corte de René, deu passe para Jadson, ele bateu de chapa. Fluminense 1-0. Logo depois, o segundo, aos 40, Everaldo passou para Richard. Ele bateu de fora da área, 2-0. Aos 2 do segundo tempo, Everaldo cruzou, Jadson finalizou. A bola bateu na trave antes de entrar, 3-0. Aos 39, Luciano recebeu na área, dominou a bola, girou, batendo para fechar a fácil goleada do Fluminense. 4-0, resultado que praticamente rebaixa o Paraná para a Série B em 2019. Hoje, encerramento da 28ª rodada do Brasileiro. O clássico carioca no Newton Santos, Botafogo e Vasco, que está no rebaixamento, hein, Vasco, e luta desesperadamente para sair de lá. E amanhã o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, a finalíssima quarta-feira que vem em Itaquera. Gente, hoje é isso. Hermano, Camila, vocês. Obrigada, Vanucci. Agora, com o avanço e o vício da tecnologia, a memória dos seres humanos está cada vez mais afetada. Pensando nos esquecidinhos, um professor da Universidade de São Paulo criou um aplicativo que ajuda a exercitar o cérebro. Mente Turbinada. Esse é o nome dado ao aplicativo que tem como objetivo alertar as pessoas da melhor maneira de utilizar as redes sociais sem perder a produtividade. A ideia surgiu baseado na demanda dos meus pacientes de desenvolver mais o raciocínio, a memória, a atenção. Então, eu recebo no meu consultório muitas queixas de memória e, frequentemente, o meu diagnóstico é: o senhor não tem nenhuma doença, o senhor tem um excesso de demanda. É a mesma coisa você precisar carregar 100 quilos e você só conseguir levantar 50, você não vai conseguir. O cérebro é um músculo que precisa de exercícios e treino. A mensagem que eu posso dar é que o maior veneno que a gente tem para a nossa saúde, isso vale tanto para a parte física, coração, músculos, quanto para a parte mental, cérebro, tá? Então, elimine a preguiça do seu dia a dia, saia da zona de conforto, desafie o seu corpo. Esse psicólogo faz um alerta para as pessoas que estão conectadas e esquecem de se cuidar. Na verdade, nesse momento que a gente vive hoje, a gente consegue perceber alguns até transtornos, na verdade, devido ao uso abusivo dos smartphones, onde as pessoas estão cada vez mais dependentes daquele celular, daquele aplicativo, do WhatsApp. Tanto que hoje a gente pode notar que existe já uma nomenclatura chamada nomofobia, que é um medo muito grande de você ficar longe do celular, onde até mesmo as pessoas começam a ter ataque cardíaco, ansiedade, uma forte angústia de não estar próxima daquele celular, daquele aparelho. Segundo especialistas, cuidar do coração é garantia de vida longa, nada de sedentarismo. O ideal é praticar exercícios físicos e cuidar da alimentação. O celular faz parte da vida da gente, mas eu acho que tudo tem um limite na vida. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Nadia Murad, conclamou todos os governos para se juntarem na luta contra o genocídio e a violência sexual. Ela deu uma entrevista em Washington. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Nadia Murad, falou com a imprensa na capital americana, Washington. A jovem iraquiana de 25 anos foi sequestrada pelo grupo Estado Islâmico em 2014. Convertida em escrava, foi estuprada e torturada. Nadia conclamou todos os governos para se juntarem na luta contra o genocídio e a violência sexual. Eu chamo todos os governos a se juntarem a mim na luta contra o genocídio e a violência sexual. O mundo deve assumir sua responsabilidade moral e legal e garantir sua responsabilidade adequada e justa. A violência sexual e o conflito em nossas cidades devem ser interrompidos. Nadia é da minoria Yazidi. Mais de 6.400 Yazidis foram sequestrados pelos jihadistas. Aproximadamente 3.200 foram resgatados ou conseguiram fugir, mas o paradeiro dos demais continua sendo desconhecido.
Um único prêmio e uma única pessoa não podem alcançar esses objetivos. Precisamos de um esforço internacional com a ajuda de instituições e participação de mulheres e jovens, e a participação das próprias vítimas, para trazer de volta à vida regiões destruídas pela guerra. Nadi dividiu o Nobel deste ano com o ginecologista congolês Denis Mukwege, que atende mulheres estupradas na República Democrática do Congo. E hoje você acompanhou aqui as seguintes notícias. Fernando Haddad muda o discurso. PT abandona Lula para conquistar votos no Sul e Sudeste no segundo turno. Jair Bolsonaro já pensa em equipe para governar o país com executivos da iniciativa privada. Disputa nos estados se radicaliza. Em São Paulo, candidatos buscam apoio com os adversários do primeiro turno. Onda conservadora continua repercutindo na Bolsa de Valores e cotação do dólar. Câmara dos Deputados. Contagem dos votos dão força às bancadas da Bíblia, da bala e do agronegócio. E o RB Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite.